textos do tema que foi dado essa noite, os hinos, todos que foram cantados, tudo traz a mesma mensagem. O fim está próximo, o fim vem, a volta de Jesus é iminente e a igreja está prestes a ser arrebatada. A mensagem é a mesma. E é uma mensagem muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Temos que evangelizar? Sim. Temos que pregar a cruz? Sim. Mas também temos que anunciar que Jesus está voltando. Aleluia. Que o tempo está acabando. Que é iminente a volta de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. Quero ler um versículo com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 24, verso 42. Mateus, capítulo 24, verso 42. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Aleluia. Não sabemos o momento. Temos que estar alerta. Também quero ler alguns versículos com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 22. O versículo-chave é o 22, 17. Eu vou ler o 17, mas eu quero ler mais alguns versículos com a igreja de Cristo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, aleluia, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. Vamos voltar ao capítulo 22. Vamos ler o versículo 7. Que a palavra de Deus nos alerta, dizendo: eis que venho sem demora. Aleluia. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar, não esquecer. Verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Toda a palavra de Deus, desde o Gênesis, nos
transcorrendo em 6.000 anos de história. Porém, para Deus, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tem se passado apenas 6 dias. Desde o princípio, quando Deus criou toda a terra, lá no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia nos revela que Deus trabalhou 6 dias para o homem. E depois de tudo feito, depois de tudo terminado, Ele acrescentou um dia, o Shabá, o sábado, para o descanso do homem. Deus, Ele não precisa descansar. O sábado, Yom Shabá, como diz a nossa Bíblia, está falando dia de descanso para o homem. Esses dias da criação, Deus está falando conosco nos dias atuais, que durante 6 dias foram trabalhados para o ser humano. O 7º dia é o dia do descanso. A história do homem transcorre 6.000 anos de história. 6.000 anos, 6 dias. O que Deus está nos falando? O tempo acabou. O tempo está esgotado. Quem não entender essa mensagem agora, possa ser que quando pensem em entender, já seja tarde demais. Porque o Senhor vem nos alertando desde o princípio. O versículo que nós lemos no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, o próprio Jesus está profetizando sobre o fim. E aí, depois que ele fala tudo o que vai acontecer nos tempos finais, então ele diz que ninguém sabe que horas que vem o ladrão. Tem que estar vigiando. E ele vem sem demora. Ele vem como um ladrão de noite. Geralmente a gente deita, tranca a casa, deita e vai dormir. Aguardar o outro dia. E em horas inesperadas, algumas vezes, e isso a gente cansa de ouvir por aí no noticiário, vem o ladrão. No momento que ninguém espera. É nesse momento repentino. É nesse momento que ninguém espera que Jesus vem. Nós temos que estar preparados. Mateus 25 vai falar, Jesus conta uma parábola sobre as 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. As 10 eram noiva. As 10 estavam de branco. As 10 tinham lamparinas. Porém, somente 5 tinha o azeite. Então Jesus dividiu em 2 grupos de 5. Todos povo de Deus. Hoje na terra, Deus tem 2 povos. Aleluia. A nação de Israel, povo físico na terra de Jesus, povo de Deus, e a igreja de Cristo. Aleluia. Todos são povos, todos têm lamparinas, mas a igreja, a verdadeira igreja, tem o azeite. O Espírito Santo. Na parábola de Jesus, somente as que tinham azeite entraram. No arrebatamento, só a igreja vai subir. Vamos entrar em outra questão, porque aí o estudo é profundo. Mas a igreja vai subir.
A igreja tem o azeite. Nós vamos ver que, naquela parábola, Jesus diz que todas tosquenejaram. O tosquenejar que a Bíblia está falando não é que dormiram. Não é que dormiram. É um breve descanso. Sabe quando você está se arrumando para vir para o culto? E você começa a se arrumar cedo, olha, o culto vai começar às 6:30 da tarde, então 5:30 você já começa a se preparar e se ajeita e dá 6 horas e você ainda tem um tempo, mas você já está pronto. O que fazemos? Geralmente sentamos, cruzamos a perna e ficamos esperando, olha, tal hora eu vou sair porque o culto vai começar. Mas já está pronto, está preparado. Aleluia. Esse sentar e esperar aquele momento é o tosquenejar. É aquele momento de casa que a gente senta e dá aquela rápida esticada de perna, cruza as pernas, dá aquele breve descanso. Isso é tosquenejar. Tosquenejar não é dormir. Tosquenejar é estar pronto, esperando o horário. A igreja tem que estar pronta. Quando nós chegamos lá em Apocalipse, João é o último dos apóstolos vivo, e Deus chama João e fala, olha João, tudo que você vê, você vai escrever. E nós lemos no capítulo 22, mas Deus trouxe toda a revelação do fim. Primeiro ele escreve as 7 igrejas. Na época, 7 igrejas literais. Cada uma dessas igrejas tinha uma situação que precisava ser tratada. E Deus começou a tratar no capítulo 1, 2 de Apocalipse. Deus começa a tratar. Deus está falando assim, João, ao longo da história da igreja, até que eu venha, a igreja vai passar por situações. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós vamos ver que cada uma dessas igrejas, as eras da igreja já passaram. Todos esses textos já foram cumpridos. A igreja que hoje está aqui reunida, do século 21, é a 7ª igreja. A igreja de Laodiceia. É misericórdia. Nós somos a igreja de Laodiceia. E a Bíblia vai dizer que a igreja de Laodiceia, ela tem um governo humano. É aquela igreja que ela recebe água fresca, mas ela também recebe água morna. Porque tinha a posição onde Laodiceia ficava, tinha fontes termais. Então, dessas fontes termais, vinha água quente. Mas das montanhas da parte de cima, tinha água fresca. E quando chegava na fonte, essas duas águas se misturavam. Então, elas não ficavam nem frias e nem quentes. Elas ficavam mornas. Deus está falando assim, é a situação da igreja do século 21. Ela recebe, está bebendo de mais de uma fonte. Eita, Jesus. Deus já falou aqui hoje. Deus já falou. E nós não precisamos repetir. O século 21 tem 2 fontes. O versículo 17 que nós lemos diz assim: aquele que tem sede, venha beber da fonte de águas vivas. A fonte de águas vivas é o Senhor Jesus. A palavra dele é fiel. A palavra dele vai se cumprir. Ele vem falando no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e sou o derradeiro. A minha palavra não vai falhar. Nenhuma palavra que está descrito nesta palavra, nas páginas sagradas, elas vão cair por terra. Todas vão se cumprir. E há um alerta muito grande de Deus
para a sua igreja, para vocês, jovens e adolescentes. Aleluia. Porque o mundo está cheio de bancadas, de alimentos, de bebidas, que aos olhos parece muito bom, Meu Deus. parece muito gostoso, mas levam à morte. Muitos adultos entram também por esse caminho escuro. Muitos adultos também. Mas Deus vem alertando a sua igreja, não é de hoje. O tempo está breve. Jesus está voltando. Nesse mesmo capítulo, enquanto João está escrevendo, o que o anjo está lhe dizendo, Deus manda para João dizer assim: não seles o livro do Apocalipse que ele estava escrevendo. Não seles o livro, porque o tempo está próximo. Na época de João, Deus já estava dizendo que o tempo estava próximo. E agora, como será que está o tempo? Como será? O que nós estamos fazendo dos nossos dias? Qual é a prioridade da nossa vida? Será que eu prefiro ficar com o celular na mão quase 24 horas? Em vez de eu pegar a Bíblia e eu ler a Bíblia, me alimentar da palavra, beber da água da fonte, beber água fresca, água saudável. Porque no Apocalipse, Deus manda dizer à igreja de Laodiceia que, porque não és quente e não és frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eita, Jesus. O alerta é gritante. A palavra de Deus é gritante para os nossos dias. Então, queridos, que nós hoje possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir Deus, para escolher Deus. Lá com o povo de Israel, enquanto Deus os ensinava no deserto, através de Moisés, ele diz assim: eu ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A palavra de Deus está de pé. É a mesma palavra para os nossos dias hoje. Está diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Aleluia. Nós vamos encontrar no transcorrer da história de Israel que Deus fala assim para o seu povo: o meu povo cometeu 2 pecados contra mim. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. O que nós estamos fazendo? O texto que nós lemos diz que ele vem e com ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Quais são as nossas obras no dia de hoje? O que nós temos para apresentar ao Senhor? Será que é só vir ao culto, se arrumar com roupa de crente e cantar uma música, cantar junto com os conjuntos, ouvir a palavra? A palavra foi uma bênção. Das costas, qual o proveito? O que guardamos?
Será que na terça-feira, se perguntar qual foi a mensagem do domingo, alguém vai se lembrar? Meu Deus. Na quarta-feira, alguém vai saber qual foi o prato servido no domingo? Deus é fiel na sua palavra para cumprir. Então é preciso, querida igreja, que nós hoje tomemos posição diante do Senhor, diante da sua palavra, e nós nos voltemos inteiramente para Ele. Aleluia. E para se voltar para Ele, para poder ouvirmos o som da última trombeta, nós temos que estar totalmente despido do mundo, totalmente despido do meu eu. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, colocar ela em prática a cada dia. Se nós fizermos isso, quando a última trombeta soar, nós ouviremos. E aí vai ser questão de segundos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada mente, em cada coração, que Ele ache espaço para tratar com as nossas vidas cada dia. Por quê? Porque Ele nos ama. E Jesus um dia desceu à terra como homem para nos aproximar para Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória, Ele abriu mão da sua majestade, Ele abriu mão da sua divindade. Deus é Espírito, Ele aceitou ter um corpo por nós. Aleluia. Ele se sacrificou por nós. O que nós estamos fazendo por Ele hoje, pela sua palavra? Não é preciso dizer mais nada. Não é preciso dizer mais nada. Deus tem falado. E acima de tudo, de qualquer palavra que tenha sido dita aqui, releiam em casa o capítulo 22 do Apocalipse. E Deus vai continuar falando ao seu coração. Que Deus nos abençoe em Cristo.